Fala galera do canal, me chamo Juliano. No vídeo de hoje veremos que o México pediu ajuda ao Brasil. O Brasil assumiu a embaixada do México no Peru. México e Peru estão com as suas relações diplomáticas completamente cortadas. É exatamente isso que veremos hoje. Também veremos essa ligação entre Trump e Lula, mas já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu! Já nas últimas horas, a bandeira do Brasil tremula na Embaixada do México em nosso país. Por que isso aconteceu, Marisol? Lembremos que México e Peru romperam relações diplomáticas após o asilo concedido a Betsy Chávez, processada e condenada pelo caso do golpe de Estado, assim como Pedro Castillo. E agora o que vai acontecer é que o Brasil, a pedido do México e com aceitação do Peru, assumirá as relações diplomáticas do México. Isso foi o que explicou esta manhã o chanceler Hugo Dizella, que nos dá mais detalhes sobre esta missão confiada ao Brasil. Vamos ouvir. Quando um país não tem relações diplomáticas com outro país, pode pedir a um terceiro país que cuide dos seus assuntos diplomáticos. Para ser mais concreto, o Peru não tem neste momento relações diplomáticas com o México, e o México pediu ao Brasil que assumisse os assuntos diplomáticos do México no Peru. Isso não afeta em nada a situação da senhora Chávez, já que o Brasil está apenas atuando em nome do México no Peru. Então, na verdade, essa mudança não afeta nada. México e Peru romperam relações diplomáticas e quando dois países param de se falar, um terceiro intervém. Neste caso, o Brasil acaba de assumir o controle da embaixada mexicana em Lima. Isso não é um gesto simbólico, é um sinal claro de que a crise política na América Latina está escalando. Nas últimas horas, o governo brasileiro assumiu oficialmente a representação diplomática do México no Peru, após as autoridades peruanas anunciarem a ruptura total das relações com o país norte-americano. O estopim foi a decisão do governo mexicano de conceder asilo político a Betsy Chávez, ex-primeira-ministra do governo de Pedro Castillo. Chávez enfrenta processos judiciais no Peru pela tentativa de dissolução do Congresso ocorrida em 2022. Para o governo peruano, essa decisão foi vista como uma interferência direta em seus assuntos internos. De Lima, afirmam que o México cruzou uma linha ao dar proteção a uma ex-funcionária que, segundo a justiça peruana, deve responder perante os tribunais. A resposta foi imediata e contundente: ruptura diplomática total. Diante desse cenário, o México pediu apoio ao Brasil e o Brasil aceitou. Hoje, a bandeira brasileira trêmula na embaixada mexicana em Lima, confirmando que será o Brasil quem protegerá os interesses diplomáticos do México em território peruano. Este tipo de figura, conhecida como potência protetora, não é comum. É utilizada apenas quando dois países já não mantêm comunicação direta e a situação diplomática se encontra em um ponto crítico. Do México, o discurso é claro. O governo defende o asilo político como tradição histórica de sua política externa, baseada em princípios humanitários, e garante que não é uma decisão política nem provocação. Do Peru, a mensagem é totalmente oposta. As autoridades consideram que o asilo concedido representa desrespeito à soberania do Estado e uma intervenção indevida em um processo judicial interno. O Brasil, por sua vez, tenta manter uma postura neutral. Esclarece que seu papel será estritamente diplomático e administrativo, sem se envolver no conflito político de fundo. No entanto, sua participação já o coloca no centro do tabuleiro. Sem dúvida, essa informação está ligada a este nome, Betsy Chávez Chino, ex-primeira-ministra de Pedro Castillo Terrones. Mas nós nos deslocamos até exatamente onde ela se encontra, na residência da Embaixada do México. E vocês vão notar a diferença, porque uma imagem vale mais que 1000 palavras. Vamos observar a bandeira que já está hasteada nesta dependência, que agora o Brasil vai assumir os assuntos diplomáticos da Embaixada do México no Peru, segundo o que também disse o chanceler Hugo Dizella. O chanceler também indicou, Andy, que esta situação da ex-ministra Betsy Chávez não muda, apesar de a sede diplomática mexicana agora ser administrada pelo Brasil, não é? E isso também foi dado a entender nas últimas horas, né? Que o Brasil não poderá gerenciar assuntos consulares nem econômicos em nome do México, mas tutela, ou seja, administra esta sede. Se antes víamos a bandeira mexicana aqui,
Agora vemos a bandeira do Brasil. Vamos focar novamente na bandeira, porque essa é a imagem do dia, sem dúvida. Mas o que também chama a atenção, Andy, é que a segurança foi reforçada em todo o perímetro. Antes de entrar no ar, fizeram a troca de turno da Polícia Nacional do Peru aqui, né? E há vários policiais, não só os que você vê na fachada, mas também da minha perspectiva, vejo 2 agentes especializados à direita e também à esquerda, e nos cantos da área. Mas o fato é que o México já agradeceu ao Brasil por proteger sua embaixada no Peru após a ruptura diplomática. Então, o governo do Brasil já assume os assuntos diplomáticos. Agora, exibe a bandeira brasileira. E isso também chamou a atenção de cidadãos policiais, né? E dessa forma, Luiz Inácio Lula da Silva, com sua gestão e também com o que representa esta administração, fica responsável por esta tutela, né? E dessa forma, claro, pois o que a chancelaria disse, também explicou, é que corresponde a um símbolo de transferência de responsabilidades diplomáticas. O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, conversou por telefone na segunda-feira com seu homólogo, Donald Trump, sobre a junta de paz apresentada pelo americano, e ambos também concordaram em realizar um encontro em Washington. Segundo a presidência brasileira, a ligação durou 50 minutos e Lula propôs a Trump que a junta se limite à questão de Gaza e preveja um assento para a Palestina. Lula havia acusado Trump na sexta-feira de querer ser dono de uma nova ONU, com a iniciativa lançada em Davos por Trump, com a pretensão de resolver os conflitos globais. O presidente americano convidou líderes de numerosos países para integrar a junta, entre eles Lula, que até o momento não respondeu. Durante a conversa de segunda-feira, o líder esquerdista reiterou ao magnata republicano a importância de uma reforma completa das Nações Unidas, incluindo a ampliação dos membros permanentes do Conselho de Segurança. Ambos os líderes concordaram em realizar uma visita do presidente brasileiro a Washington após a viagem de Lula à Índia e Coreia do Sul em fevereiro. Lula havia indicado na sexta-feira que estava contatando todos os países do mundo para encontrar uma forma de se reunir e defender o sistema multilateral. Entre os líderes com quem ele disse ter conversado estavam o russo Vladimir Putin, o indiano Narendra Modi e a mexicana Claudia Sheinbaum. A situação na Venezuela também foi abordada por Lula e Trump. O brasileiro ressaltou a importância de preservar a paz e a estabilidade da região após uma incursão militar americana ter deposto o presidente Nicolás Maduro. Após a incursão, Lula havia classificado os ataques dos Ileteua à Venezuela e a captura de Maduro como uma afronta gravíssima à soberania desse país. Então, sobre essa conversa de Lula e Trump, nunca dá para confiar nos Estados Unidos, eles só pensam no que é melhor para si mesmo e querem que o mundo todo se exploda. Então, nada que saia da boca do Trump, principalmente, é confiável. E sobre o Brasil estar na tutela da Embaixada Mexicana no Peru, não é a primeira vez que algo assim acontece, principalmente nos últimos tempos. O Brasil já esteve na tutela da Embaixada da Argentina na Venezuela, durante aquela crise absurda que os países estavam vivendo. Então é basicamente assim, o Brasil ele fica na tutela da Embaixada do México, passa basicamente a ser território brasileiro aquela embaixada. Então caso a polícia peruana resolva invadir a embaixada para prender essa pessoa que está lá, é como se o Peru estivesse invadindo o território brasileiro. E todos nós sabemos, caso o Peru invada o território brasileiro, a confusão está formada. Mas o vídeo é basicamente sobre isso, então já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação, comente bastante, porque assim você ajuda no engajamento e valeu!